Graças a Pai, meus irmãos e irmãs. Hoje, 2 Reis, capítulo 4 ou 6. Diz assim a palavra do Senhor. Certa mulher viúva de um dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: O meu marido, seu servo, está morto. E o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: O que posso fazer por você? Diga-me o que é que você tem em casa. Ela respondeu: Esta sua serva não tem nada em casa a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: Vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos, e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte as que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali e fechou as portas atrás de si e dos seus filhos. Estes lhe passaram as vasilhas e ela as enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: Traga-me mais uma vasilha. Mas ela respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus e lhe disse: Vá, venda o azeite e pague a sua dívida. E você e os seus filhos vivam do que sobrar. Certo dia Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica, que insistiu para que ele ficasse para uma refeição. Assim, todas as vezes que passava por lá, entrava para fazer uma refeição. Ela disse ao seu marido: Vejo que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, quando ele vier à nossa casa, poderá ficar aqui. Um dia, vindo o profeta para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi: Vai chamar esta sunamita. Ele a chamou, e ela se pôs diante do profeta. Este tinha dito a Geazi que dissesse a ela: A senhora nos tem tratado com muito cuidado. O que podemos fazer pela senhora? Podemos falar em seu favor junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela havia respondido: Eu estou bem, vivendo do meio do meu povo. Então o profeta perguntou a Geazi: O que se pode fazer por ela? Geazi respondeu: Ora, ela não tem filhos e o marido dela é velho. Eliseu disse: Vá chamá-la. Ele a chamou e ela se pôs à porta. Então o profeta disse à mulher: Por este tempo, daqui a um ano, você terá um filho nos braços. Ela disse: Não, meu senhor, homem de Deus, não minta para esta tua serva. A mulher engravidou e no ano seguinte, no tempo determinado, deu à luz a um filho, como Eliseu tinha dito. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava no campo com os efeiros. De repente ele disse a seu pai: Ai, a minha cabeça, a minha cabeça. Então o pai disse a um dos servos: Leva-o para a mãe. Ele o tomou e o levou para a mãe, e o menino ficou sentado no colo dela até meio-dia, então morreu. Ela subiu e deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Quando o marido lhe disse: Mandem-me um dos servos a uma das jumentas, preciso ir depressa falar com o homem de Deus e voltar. O marido perguntou: Por que você quer falar com ele hoje? Não é dia de festa de lua nova nem sábado? Ela respondeu: Não faz mal. Então ela mandou preparar a jumenta e disse ao servo: Pega as rédeas e vamos. Não diminua a marcha, a não ser que quando eu disser. E assim ela partiu e foi falar com o homem de Deus, no Monte Carmelo. Ao vê-lo de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu servo: Veja, é a sunamita, corra ao seu encontro e pergunte a ela: Vai tudo bem com você, com seu marido e com o menino? Ela respondeu: Vai tudo bem. Enquanto ela chegou ao homem de Deus no monte e agarrou os pés dele, Geazi se aproximou para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: Deixa, porque a sua alma está amargurada. E o Senhor escondeu isso de mim, não me revelou nada a respeito. Então a mulher disse: Por acaso eu pedi ao meu Senhor algum filho? Eu não lhe disse que não me enganasse? Então o profeta disse a Geazi: Cinge os lombos, pega o meu bordão e vá. Se encontrar alguém, não cumprimente, e se alguém cumprimentar você, não responda. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém a mãe do menino disse: Tão certo como vive o Senhor e como você vive, não deixarei. Então Eliseu se levantou e foi com ela. Geazi foi adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: O menino não acordou. Quando o profeta chegou à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se nela, sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e o corpo do menino aqueceu. Eliseu se levantou e andou no quarto de um lado para o outro. Tornou a subir a cama, ele estendeu sobre o menino. Este expirou 7 vezes e abriu os olhos. Então Eliseu chamou Geazi e disse: Chama a sunamita. Ele a chamou. Quando ela chegou, Eliseu disse: Pegue o seu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele,
prostou-se em terra e pegou seu filho e saiu. Eliseu voltou para Gilgal e havia fome naquela terra. Quando os discípulos dos profetas estavam sentados diante dele, Eliseu disse ao seu servo: põe a panela grande no fogo e faça um cozido para os discípulos dos profetas. Então um deles saiu para o campo a fim de apanhar ervas. Ele achou uma trepadeira silvestre e, colhendo os frutos, encheu a sua capa com eles. Voltou para casa, cortou os frutos em pedaços e os pôs na panela, mesmo sem saber o que eram. Depois deram de comer os homens. Enquanto comiam do cozido, gritaram: morte na panela, o homem de Deus. Ó homem de Deus. E não puderam comer, mas Eliseu disse: tragam farinha. Ele a colocou na panela e disse: sirva as pessoas para que comam. E já não havia mal nenhum na panela. Um homem veio de Baal, Salisa, e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes numa sacola. Eliseu disse: dê às pessoas para que comam. Porém o seu servo lhe disse: como vou pôr isto diante de 100 homens? Eliseu tornou a dizer: dê às pessoas para que comam, porque assim diz o Senhor: comerão e ainda não vai sobrar. Então o servo pôs a comida diante deles, comeram e ainda sobrou conforme a palavra do Senhor. Capítulo 5. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do Senhor, e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel. Levaram cativo uma menina que ficou no serviço de mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o seu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria. Ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 62 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta, que dizia: tão logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você cure de lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse: por acaso sou Deus, com poder de tirar a vida dela ou nela, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Como vocês podem notar e ver, está procurando um pretexto contra mim. Mas quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: por que o Senhor rasgou as suas roupas? Deixem-o vir a mim, e ele saberá que há um profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vá, lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo. Ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora, muito irritado. Então seus oficiais lhe aproximaram e disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: lave-se e volte e ficará limpo. Então Naamã desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpo. Depois ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se pé diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel. E agora, por favor, aceita um presente deste teu servo. Porém ele respondeu: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei nada. Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Então Naamã disse: se você não quer, então peço que seja permitido a este seu povo levar 2 mulas carregadas de terra, porque este teu servo nunca mais oferecerá holocausto nem sacrifício a outros deuses, a não ser ao Senhor. Mas que o Senhor Deus perdoe seu servo uma coisa: quando o meu senhor rei entrar no templo de Rimon para lhe adorar e ele se encostar no meu braço, eu também tiver que me encurvar no templo de Rimon, quando assim me prostrar no templo de Rimon, que o Senhor Deus perdoe este teu servo por isso. Eliseu lhe disse: vá em paz. Quando Naamã tinha se afastado certa distância, Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, disse consigo: eis que meu senhor foi generoso demais com este sírio Naamã, recusando o que ele trazia. Mas tão certo como vive o Senhor, vou correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então Geazi correu atrás de Naamã,
Quando Naamã viu que alguém vinha correndo atrás dele, saltou da carruagem para o encontro dele. Então perguntou: está tudo bem? Ele respondeu: sim, tudo bem, meu senhor. Me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram da região montanhosa de Efraim 2 jovens, fazem parte do grupo dos discípulos dos profetas. Por favor, deles 34 quilos de prata, 2 mudas de roupa. Naamã disse: tenha a bondade de levar 68 quilos. Insistiu com ele e amarrou 68 quilos de prata em 2 sacos e 2 mudas de roupa, pôs isso sobre os ombros de 2 de seus servos, para que se levassem à frente de Geazi. Quando ele chegou à colina, pegou os sacos que os servos traziam e depositou na casa. Então despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante de seu senhor Eliseu. Eliseu perguntou: de onde você vem, Geazi? Ele respondeu: esse seu servo não foi a lugar nenhum. Porém, Eliseu disse: você acha que eu não estava com você em espírito quando aquele homem voltou da sua carruagem para encontrar-se com você? Será que esta era a ocasião para você aceitar prata e aceitar roupas, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a você e sua descendência para sempre. E Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, branco como a neve. Capítulo 6. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: eis que o lugar em que moramos com você é pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar para morar. Ele respondeu: vão, mas um deles disse: tenha bondade de ir com estes seus servos. Eliseu disse: eu irei, e foi com eles. Quando chegaram ao Jordão, cortaram madeira, e aconteceu que enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou: ai meu senhor, o machado era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Ele mostrou o lugar. Então Eliseu cortou um galho, jogou na água naquele lugar e fez o ferro flutuar. Então disse: pego. O homem estendeu a mão e o pegou. O rei da Síria estava em guerra contra Israel e, em conselho com seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de onde o homem de Deus lhe havia falado e de que tinha avisado. E assim se salvou mais do que 1 ou 2 vezes. O rei da Síria ficou angustiado com este incidente. Então chamou seus servos e perguntou: vocês não vão me dizer quem dos nossos está do lado do rei de Israel? Um dos servos respondeu: ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala no seu quarto de dormir. Então o rei disse: vão e descubram onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E contaram ao rei: e eis que ele está em Dotã. Então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus, levantando-se bem cedo e ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: ai meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não tenha medo, porque são mais do que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: peço-te que firas esta gente da cegueira. E eles feriram de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta cidade, sigam-me, e eu os guiarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou à cidade de Samaria. Quando eles chegaram a Samaria, Eliseu disse: o Senhor abre os olhos destes homens para que vejam. E o Senhor abriu os olhos deles e viram, e eles que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: meu pai, devo matá-lo? Devo matá-los? Ele respondeu: não os mate, você mataria aqueles que fizessem prisioneiros com a sua espada e o seu arco? Ordena que lhe dê pão e água, para que comam, bebam e voltem para o seu senhor. Então o rei ofereceram um grande banquete, comeram e beberam. Ele os despediu, e eles voltaram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidos da terra de Israel. Depois disso, Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, foi e sitiou a cidade de Samaria. Houve grande fome em Samaria, e eles que a sitiaram, a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 moedas de prata, e um pouco de esterco de pomba por 5 moedas de prata. Quando o rei de Israel vinha passando, andando sobre a muralha, uma mulher gritou: ajude-me, ó rei, meu senhor. Ele respondeu: se o Senhor Deus não ajudar você, com que poderia ajudá-la? Com a eira ou com o lagar? E o rei acrescentou: qual é o seu problema? Ela respondeu: esta mulher me disse: dê o seu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Assim cozinhamos o meu filho e o comemos. Mas no outro dia, quando eu disse a ela: dê o seu filho para que o comamos, ela o escondeu.
Ao ouvir as palavras da mulher, o rei rasgou as suas roupas. Como ele estava andando sobre a muralha, o povo olhou e viu que por baixo, sobre a pele, o rei estava usando um pano de saco. Então o rei disse: que Deus me castigue, se até o final do dia Eliseu, filho de Safate, ainda estiver com a cabeça sobre os ombros. Eliseu estava sentado em sua casa, juntamente com os anciãos. O rei enviou um homem à sua frente. Mas antes que o mensageiro chegasse, Eliseu disse aos anciãos: vocês estão vendo como aquele filho de um assassino mandou alguém para cortar minha cabeça? Quando o mensageiro vier, fechem a porta e empurrem-no com ela. Não é fato, logo depois dele se ouvirá o barulho dos passos do seu senhor. Então Eliseu ainda falava com ele. Chegou o rei e disse: eis que este mal vem do Senhor Deus. Que mais poderia eu esperar do Senhor? A palavra de hoje, pastor Dainel.